Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera Magalhães. Salve, salve, Marcela Lorenzeto. Que prazer começar a semana falando com você. Boa tarde também aos nossos ouvintes e espectadores. Prazer é todo meu, né, Vera? E o problema é falar do assunto que vamos falar, né? Orçamento, essa questão que tá um nó político, econômico. Enquanto isso, a gente fica esperando novidades. Tem essa questão aí dos 7 bilhões, que eu vou pedir para você explicar melhor. 7 bilhões, 300 milhões de reais, uma boiada, de acordo com a Malu Gaspar e a Mariana Carneiro, do Globo. Quero que você explique para a gente todo esse nó envolvendo o orçamento, viu, Vera? Exatamente, Marcela. A gente já vem falando bastante aqui no Viva Voz a esse respeito. Realmente um impasse em torno do orçamento. A Miriam Leitão também falou bastante sobre isso no dia a dia da economia mais cedo. E agora, a Mariana Carneiro e a Malu Gaspar, no blog delas do Globo, acrescentam mais um tijolinho nessa confusão, que é o quê? O fato de que passou meio batido, despercebido, que os senadores e deputados acrescentaram a esse já confuso e já muito irregular orçamento de 2021 uma rubrica chamada de transferências especiais, desculpe. Essas transferências já tinham acontecido no orçamento de 2020, também passou meio batido, e agora elas foram muito, muito aumentadas no de 2021. Elas eram de cerca de 2 bilhões em 2020, dos quais 670 e poucos milhões foram de fato executados, e agora elas passaram a 9 bilhões e 300 milhões em transferências especiais. E o que são elas? Significa que tanto nas emendas individuais, a que cada deputado e senador tem direito, quanto nas de bancada, você pode separar um percentual que não passa por controle da Caixa, não passa por controle dos ministérios e vai direto para prefeituras e governos do Estado para a execução de obras. É uma espécie de um fast track de emendas. Com isso, tanto os parlamentares têm o seu dinheiro liberado mais facilmente, quanto ele chega mais rapidamente para prefeitos e governadores. Você consegue fazer ali um bem bolado em que todo mundo sai ganhando do ponto de vista político, e os órgãos de controle têm muito menos capacidade de verificar a execução, realmente a lisura desses projetos, se as obras estão sendo tocadas corretamente, etc. Então, é mais uma super pedalada num orçamento que já está totalmente irreal. Ele já tinha um estouro de 31,9 bilhões. Pode ser que esses 9 bilhões estejam integrando esses 31 bilhões, mas o fato é que tem 31 bilhões em estouro do teto de gastos, sem que se saiba direito qual vai ser a solução da equipe econômica e do presidente Jair Bolsonaro para equacionar isso que, no entendimento de todo mundo que acompanha e estuda orçamento, pode dar, sim, um processo por crime de responsabilidade, crime fiscal e, consequentemente, a abertura de um processo de impeachment, Marcela. Pois é, Vera, e havia já uma certa preocupação do governo com relação a essas cascas de banana pelo orçamento que poderiam justamente gerar processos de impeachment ou de afastamento, e a equipe econômica do ministro Paulo Guedes ainda avalia essa questão do orçamento. Teve toda uma discussão ao longo do fim de semana e a gente chega nessa nova, como dizer, né? Essa mais uma manobra, né? Mais uma pedalada aí envolvendo, portanto, o orçamento. Há, inclusive, uma ação pelo Partido Novo, né, Vera? Exato. O Partido Novo foi ao Supremo com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra essa rubrica específica das transferências. Em relação ao que já há de irregular no orçamento, tem a pressão dos técnicos do Ministério da Economia por um veto integral do presidente ao orçamento. Seria algo inédito e teria de ser seguido do envio de um novo PLN, um novo projeto de lei, para que seja reposto o orçamento, votado novamente. O que se discute? Se tem capacidade política do Bolsonaro bancar isso. Ele já está pressionado pelo Congresso, o Centrão já andou fazendo ameaças e isso seria
comprar uma briga com o Congresso que não se sabe se o presidente está nem em condições e nem disposto a comprar. Tem uma corrente que advoga o seguinte, Marcela, que o governo decrete uma nova calamidade, agora, neste momento. Com isso, ficaria ali uma licença para transgredir o teto, para você furar qualquer tipo de reserva, para você pedalar à vontade, né? Basicamente isso. Usariam o pior momento da pandemia como uma justificativa para isso, e isso permitiria também uma outra coisa que vai começar a ser discutida e que também não tem recurso para fazer, que é uma nova edição daquele programa de benefício às empresas, de ajuda às empresas, para que elas possam reduzir salários. Então, você permite que as empresas reduzam salários por causa da pandemia e o governo complementa esses salários para algumas pessoas. Isso foi feito por via medida provisória no ano passado, não tem recurso agora, mas tem uma grande pressão por uma nova rodada desse benefício e ele não cabe também nesse orçamento que já está estourado, que já é irreal. Então, a decretação de uma calamidade seria uma espécie de salvo-conduto para fazer tudo isso e para regularizar esse orçamento, que é um crime de responsabilidade ambulante, Marcela. Pois é, e como a gente falou com a Miriam Leitão mais cedo, o jeito agora é esperar para ver os desdobramentos de tudo isso, um orçamento que já foi aprovado com atraso e questões inéditas acontecendo a cada dia, né, Vera? Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Marcela. Obrigada a todos. Até mais tarde. Até, um beijão. Agora, 1h44, a gente vai para um rápido intervalo, volta já.